É com satisfação que voltamos para Você Sabia?, que é apresentado todas as semanas, e hoje eu tenho uma satisfação dupla, porque eu estou trazendo entre as câmeras e levando até a casa de todos os senhores que nos dão o prazer da sintonia, o meu amigo David Orling, hoje diretor da TV Informativo. E eu digo que é com muita satisfação, porque os nossos problemas com a nossa televisão foram muito complicados, muito difíceis, desde os primórdios, quando a extensão de cabos era muito pouca, quando os patrocinadores também não tinham uma obrigação maior de estar patrocinando qualquer coisa, sem que se tivesse a sintonia necessária para ter resultados. Quem veio para resolver esse problema foi o David. E eu gostaria que ele, nesse seu início de conversa, ele nos dissesse de onde ele veio, como ele chegou a Lajeado, e depois nós vamos conversar sobre o que ele pensa com referência à nossa TV. David, é contigo. Muito obrigado, seu Oswaldo, os telespectadores. Fico feliz de estar conversando com vocês de uma forma diferente hoje como entrevistado, né? Seu Oswaldo, a minha caminhada, ela é, claro, como de muitas pessoas, é longa, muitas coisas diferentes. Coisa boa, vamos saber de muitas coisas. Eu vou tentar. O pessoal não sabe do David. Falam muito no David, mas não sabe do passado dele, né? Vamos saber alguma coisa. Eu vou tentar, de forma sucinta, assim, contar um pouco como foi. Bom, na verdade, eu sou porto-alegrense, né? Minha família toda é de Porto Alegre. Eu sempre estive por lá, vivi desenvolvendo vários ofícios. E esses vários ofícios, quais são? Na verdade, eu trabalhei, um dos meus primeiros trabalhos foi televisão. Eu trabalhei na RBS e trabalhei como técnico de vídeo 1. Eu era técnico de vídeo, fui mandado para 2 lugares, trabalhei em Porto Alegre, a grande parte, depois Pelotas e Rio Grande, Chapecó e Santa Catarina. De lá eu retornei e aí fiquei novamente em Porto Alegre, fazendo algumas coisas. Por exemplo, a primeira formação que eu tive foi uma formação em eletrotécnica e eletrônica. Por isso é que tu chegou aqui, começou a mexer na televisão, tocar, e eu digo, mas como? De uma forma assim muito cuidadosa, eu achei né, que discreta. Os equipamentos todos iam terminar em 30 dias. Foi o contrário. Não. A televisão, na verdade, a experiência de TV, obviamente tem coisas que a gente não diz, mas eu já tinha uma experiência de transmissão também de TV, coisas que poucas pessoas sabem. E na RBS eu pude trabalhar em várias frentes. E principalmente eu trabalhei com algo que nós estamos muito vinculados, que é o cabo. A RBS tinha uma empresa, primeiro foi Globosat, depois ela se tornou NET, né? E hoje está desvinculada agora, mas eu trabalhei na DR, que era uma empresa de distribuição da RBS. A RBS é apenas um nome fantasia, são várias empresas dentro do grupo. E depois deste tempo tal, eu resolvi ter uma outra formação. Fui fazer o vestibular para engenharia em Rio Grande, na FURG. Estando na engenharia, inicialmente eu já reparei que absolutamente não tinha nada a ver comigo. Eu tinha uma vontade muito grande em estudar filosofia, estudar teologia. Fiz o vestibular para teologia e ingressei na faculdade de teologia. Hoje eu sou um teólogo. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, eu vou lhe perguntar, o que faz um teólogo? Isso é mais curiosidade dos telespectadores, né? Porque aqui não tem muitas, não se fala muito em teólogo, filosofia um pouco, mas o que faz um teólogo? Bom, o primeiro que o telespectador tem que entender que o teólogo não é aquelas pessoas que basicamente se formam no seminário de sua igreja, tal, etc. O teólogo ele tem um compromisso acadêmico muito grande, um compromisso com a pesquisa muito grande. Um teólogo trabalha dimensões muito humanas também. Ele trabalha a questão da relação pessoal, interpessoal, suprapessoal, né? E ele trabalha elementos da sociologia, da filosofia, da antropologia, da psicologia. Ele trabalha vários elementos humanos, das ciências humanas,
fazendo sempre uma conexão com a questão do transcendente, com a questão de Deus, com a questão da eternidade, não necessariamente o Deus do cristão, ou o Deus do árabe, do muçulmano, não, uma relação de eternidade baseado assim numa questão que vai muito além deste mundo que a gente vive, deste sentido. A teologia, então, ela busca uma linguagem, um caminho, um proceder que não se esgota no aqui e no agora. Ou seja, o ser humano tem algo muito maior do que ele, o ser humano tem uma dimensão espiritual e a teologia leva em conta estas coisas. Ela não trata apenas disso, mas ela leva em conta, ela mantém isto presente. Há muitos teólogos céticos, há muitos pesquisadores, grandes escritores da teologia, principalmente da teologia chamada racionalista, que é uma teologia muito vivenciada na Alemanha, depois do pós-guerra, e que desconsidera muitas coisas de milagres, muitas coisas do sobrenatural tal, e permeia muito uma questão crítica, uma relação crítica com os textos religiosos, com a expressão religiosa. Eu particularmente sou um pouco distante, apesar de ter tido essa caminhada, ter estudado, eu tenho uma formação teológica muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja até uma pergunta boba, né? Mas está falando num assunto do qual eu tenho muito pouco conhecimento. Mas me parece que a ciência hoje começa a comprovar muita coisa que a teologia sempre disse. Por exemplo, com o pensamento das pessoas, com essa comunicação que existe. Não. Tira fora aquela história dessa religião diz isso, aquela diz outra coisa, mas eu acho que está havendo muita confirmação nesse sentido. Até a Idade Média, final da Idade Média, basicamente a teologia e a filosofia eram uma coisa só, andavam juntas, né? Principalmente a partir do cristianismo, assim, a consolidação do cristianismo no Império Romano, filosofia e teologia discursaram dentro do mesmo campo. E há elementos já na própria filosofia antiga, no período antropológico, que falava das questões do homem, Sócrates, Aristóteles, Platão e tal, e eles consideravam uma questão de eternidade. Eles acreditavam que as coisas não se esgotavam aqui. E é interessante, por exemplo, Aristóteles, ele escreveu os primeiros elementos da física. Ele fez tratados de física. E ele escreve neste tratado, o que se chama Organon, ele escreve toda a organização do mundo, a organização daqueles elementos que eles achavam essenciais, que eram elementos fundamentais da formação do cosmos, da natureza e do próprio homem. E ele já intuía para a questão de que há uma eternidade. Tanto é que ele escreve, no final desse livro Organon, ele escreve uma parte, um adendo chamado metafísica, ou seja, aquilo que vinha depois da física, aquilo que não era empírico, que não dava para provar, que não dava para se estabelecer. Desde este tempo, a questão do pensamento, a questão do poder da mente, a questão de uma sobrenaturalidade, fora desta questão assim do materialismo, fora desta questão da experiência que se pode tocar, que se pode manipular no laboratório, tem sido levantada. E de fato, o senhor diz muito bem que a questão do pensamento hoje, na pós-modernidade, que é o tempo que a gente está vivendo, é uma questão que se mostra importante, se mostra experimental, há estudos sobre isso, e há uma qualificação muito grande sobre isso, no sentido de dar conta do que o ser humano é capaz. Há sim uma dimensão que a nossa interioridade mostra que ainda não é habilmente considerada, a gente ainda não tem domínio sobre ela, mas nós já sabemos que a mente é muito poderosa, que nós temos fronteiras do pensamento que estão distantes de nós, essas fronteiras, e eu acredito que no futuro muitas das nossas experiências serão explicadas à luz da ciência. E talvez a própria sobrenaturalidade, não sendo explicada apenas como algo que é fruto de uma imaginação, mas a própria sobrenaturalidade chegará um tempo em que nós poderemos dar conta dela melhor do que a gente está dando hoje. A teologia trabalha dentro desse campo, e esta é uma relação que é muito interessante, até porque se o telespectador não sabe, o seu Oswaldo, ele tem uma capacidade muito bacana nesta questão do pensamento, nesta questão da linguagem, da questão, inclusive, metafísica, mas ele não fala muito. Isso é bom a gente ficar com a gente, né? Mas hoje a ciência já está
certa de que dentro de talvez menos de 10 anos nós vamos nos comunicar com outras pessoas sem abrir a boca e vamos enxergar outras pessoas sem ter olhos nem nada. Não é necessário. Não sei se já tens algum conhecimento sobre esse caminho. Existem muitos campos, na verdade. A gente já tem linguagens, a gente já sabe que se comunica sem esta questão da motricidade da língua. Até porque isso não é muito natural do ser humano. A própria língua não é uma questão natural, uma condição que nasce com o ser humano, ele precisa construir isso. Tanto é verdade que nós temos vários idiomas no mundo. Se fosse apenas uma coisa tão natural, uma condição tão simples, nós teríamos um idioma único. Mas o ser humano precisa construir a linguagem. E essa construção da linguagem também afasta da gente a capacidade de lidar com coisas mais complexas, como o fato de nós não precisarmos abrir a boca para falarmos alguma coisa. Isto fica claro para o telespectador compreender melhor quando, por exemplo, uma criança conversa contigo sem que tenha dito alguma coisa. Tu chegas na casa dela, aí a mãe, o pai, ela chega e te dá um sorriso, move o corpo, às vezes vai mais para trás da mãe, etc. E a mãe ou o pai insistem e diz, dá oi pro fulano, para fulana. Só que ela já disse oi, ela já conversou com o corpo. Parece que com o domínio da linguagem, com o domínio, com o desenvolvimento da razão, a gente vai perdendo esta habilidade de nos comunicarmos. Coisa que nós sabemos fazer, inclusive, na relação sexual. Muitas vezes os amantes não precisam dizer nada, eles estão sentindo, estão entendendo. Isso também acontece com o passar do tempo. Tu olha para a pessoa e tu já sabe o que aquela pessoa quer dizer, ela não precisa nem abrir a boca. A questão do desenvolvimento mais da habilidade psíquica, de eu dar conta, de conversar com alguém, quase como uma neurotransmissão, há estudos sobre isso, mas eu não sei lhe precisar em que tempo nós daremos conta destas coisas. Hoje quando os dois pensamentos se encontram a qualquer distância, eles se encontram no mesmo momento, a gente vai ter certeza de que ou o telefone vai tocar, ou vai chegar, vai bater na porta. Isso tem pessoas que têm essa habilidade. É uma coisa interessante nesse sentido. É uma lástima, mas falou só um pouquinho, nós vamos ter que fazer umas outras entrevistas aqui. Sempre que tiver uma folga eu vou convidar um amigo, porque agora nós vamos fazer uma pausa e depois nós vamos tratar de televisão. Vamos lá. Toque especial, bijuterias, acessórios, brincos folheados a ouro e prata, bolsas e presentes. Toque especial na Bento Gonçalves, 700 em Lajeado. Telefone 3726-3839. Esquadrias Stertz, tudo em estruturas metálicas. Grades, portões, portas, janelas. Proteja sua casa e sua empresa com arte, qualidade e confiança há mais de 20 anos. Esquadrias Stertz. Fone 3748-1676. Abatedouro Recanto do Vale. Produtos com alto padrão de qualidade. Frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor. Coelho, considerada a carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol. Conheça nossos produtos. www.recantodovale.com. Abatedouro Recanto do Vale. Rua Rio Grande do Norte, 243, bairro Universitário. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamin 711, em Lajeado. Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, sala 303.